Ponto. Então, Glaucus. À vontade. Pode? Bom, muito boa noite a todos. Um prazer enorme receber esse convite de Ana Cristina Darry, que é uma referência, né, no design de ambientes em Portugal. Fico muito orgulhoso de estar aqui com ela e ser companheiro dela nessa jornada, né, da nossa prerrogativa neurocientífica, né, aplicando aos espaços de interiores. Muito obrigado novamente pelo convite, Darry. Fico muito contente de estar contigo e conte comigo sempre que precisar, né? Eu fiz uma pequena apresentação de uns 30, 35 minutos, para depois a Darry fazer a intermediação, depois fazer as perguntas, foi isso combinado. Então, eu acho que eu vou fazer a minha apresentaçãozinha, depois a gente vai colocando, que se fizer necessário, pode ser assim, Darry. Pode ser sim, com certeza. Pronto, então o segredo da casa que cuida, neurodesign aplicado à longevidade. Como a própria Darry disse, né, eu deixei esses dias, né, uma reflexão na internet que eu não sobrevivo mais ao tempo, eu esculpo, minha experiência, o meu modo ativo, o meu bem-estar é minha prioridade negociável, porque eu mesmo, né, cheguei à longevidade, estou com os meus 64 anos de idade, né, onde parei para refletir o que me vale a pena, né, e o que me é mais precioso nesse momento é justamente minha autonomia, né? Entender que chegando à minha longevidade, o que eu mais quero é minha autonomia, né? Na minha vida profissional e na minha casa, né? Que é o assunto nosso da noite de hoje. Então, quando nós começamos esse assunto, eu quero entender primeiro, né? Justamente o que é o envelhecimento, né? Que todo mundo se assusta. Na verdade, o envelhecimento nada mais é do que um fenômeno, né? Biocronológico, ele faz parte da vida da gente, ele é universal, né? É de forma contínua, né? E, infelizmente irreversível, mas antes de tudo, para nós que somos da área da construção civil, né? Do bem-estar, da casa que cura, ele é diferenciado. Então, quando nós falamos justamente que ele é diferenciado, eu digo para vocês, né, que tem um fator que nós temos que levar bastante em conta nesse momento do projeto, que é o fator que nós chamamos de qualia, que vem a ser a especificidade de cada um. E na longevidade nós vamos perceber que ele faz bastante diferença na hora da projeção. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a nossa longevidade, né, a nossa velhice, ela chega aos 60, entre os 60 e 65 anos, né, que eu acho uma idade muito tenra, porque quando eu estou com 60, 65 anos, é a idade da minha razão, onde minha razão e minha emoção eles se equilibram, mais que isso, né, eu tenho uma sabedoria emocional e, principalmente, eu sou mais capaz das minhas tomadas de decisão. Então, quando eu chego nesse momento, ainda eu tenho uma outra coisa bastante importante, que é justamente minha inteligência cristalizada, ou seja, ela está no auge, né, do seu apogeu, podendo fazer e pensar muitas coisas perante a vida. Então, eu acho muito pouco ser de 60, 65 anos, e eu sou dos adeptos, né, dos Nopers, né, que vêm a ser os Never Old Sleep Trends, né, que vêm a ser as pessoas que buscam, né, um outro jeito de viver a vida depois dos 60. E mais que isso, né, essa geração, que justamente parte da geração X, dos que nasceram na década de 60, eles têm um outro jeito de viver e pensar a vida, que é o Aging Place, onde justamente se busca autonomia dentro das casas. Então, a nossa geração, a geração da década de 60 em diante, ela começa a pensar, né, a forma com a qual ela quer viver a sua longevidade, de uma forma bastante independente, né, de parentes, de amigos ou de cuidadores, como normalmente se faz. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente é a diferença entre senescência e senilidade. Senescência faz parte da vida, você tem infância, você tem a adolescência, você tem a juventude e você tem a senescência, é uma das fases da nossa vida. A senilidade é justamente quando a senescência ela tem alguma patologia.
né? Então, nós vamos entender que são dois projetos diferentes. Da senescência, e onde eu tenho a senilidade, que ela vai poder me dar alguns limites dentro dos parâmetros do meu viver. E quando nós falamos da senilidade, eu vou fazer uma provocação, que eu fiz um estudo agora bastante grande sobre isso, é sobre a questão da simbiose cognitiva. Então, nós temos a senescência, temos a senilidade. Então, o que diz Raymond Kurzweil? Ele nos diz justamente, né, que o ser humano está condenado ao seu futuro biológico, porque existe uma coisa chamada simbiose cognitiva, que é justamente o momento onde a tecnologia e a biologia se unem para prorrogar a vida dos seres humanos. Então, na fase que nós estamos, já estamos percebendo isso, né? Vários estudos acontecendo sobre a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? E entendendo que quando tem essa simbiose cognitiva, a tecnologia, né, fazendo uma interface com a biologia, com a tecnologia, nós temos um momento onde a casa ela se torna ainda mais importante, porque eu preciso prever uma casa, talvez mais, não para mais 10 anos, 20, mas muito mais que isso. Então, essa semana mesmo, né, pensando no que eu ia falar para vocês, eu estava no Instagram, que eu adoro, né, e eu vi uma coisa bastante importante, né, que é a questão do transhumanismo. O que é o transhumanismo? Transhumanismo, segundo Kurzweil, é quando nós temos, né, o ser humano deixando de ser 100% biológico e adquirindo uma parte tecnológica. E esse senhorzinho que nós estamos vendo aqui, que ele está de uma forma bastante simples sendo apresentado aqui, ele nada mais é do que um engenheiro da Google, né? E mais que isso, todas as previsões que ele fez, que não foram poucas, e uma delas é o IA, ele acertou 86%. Então, é assustador mesmo, né, entendermos isso e vermos essa prospecção acontecendo, porque nessa semana eu vi Putin dizendo o seguinte, né, que ele estava gastando 22 milhões para viver para sempre. Então, nós vemos já, né, o presidente de um grande território, né, da Rússia, ele pensando nisso. E numa conversa que ele teve justamente com o Xi Jinping, ele que escapou, né, pela mídia, para ele que justamente ao término deste século no qual estamos, as pessoas poderão viver até 150 anos. Essas são as prospecções, né, de dois mandatários internacionais, né, com o peso que eles possuem em nossa cultura. Então, vemos sim que existe a ciência trabalhando por isso, existe a prospecção dos governantes em cima disso, e nós vamos ter que pensar como arquitetos, designers, decoradores dentro de tudo isso. Então, eu digo para vocês que a simbiose cognitiva, através da genética, da nanotecnologia, da robótica, nos promete expandir ainda mais a vida dos seres humanos, né? Onde o arquiteto, os interiores, decorador devem ter-se, né, mas para o cenário onde esta vida expandida deverá ganhar sentido e pertencimento. E mais que isso, não basta viver a eternidade, se faz necessário projetar um lugar onde os longevos queiram ficar, né? Que é um respeito que nós temos, né? Justamente as pessoas que chegam à sua senescência, né? Com ou não senilidade, onde temos que pensar qual é o conforto que eles buscam dentro desses espaços. E dentro desses aspectos, né, nós alterarmos o design convencional para o neurodesign, onde no design convencional eu tenho foco na questão estética, né, nas decisões baseadas na experiência de vida pelo profissional, né, na estética como fim em si mesma, e pensarmos num outro lado do projeto, onde busca-se, né, a resiliência na manutenção da autonomia, ou seja, né, a forma onde o meu longevo ele vai buscar uma adaptação para viver a sua autonomia dentro do espaço e com um projeto baseado em evidências, que eu acho que é a parte mais importante isso, né? Buscando uma estética que mais do que um fim em si mesma, ela tenha justamente uma salutogênese física e mental
para o meu cliente dentro desse aspecto. E mais que isso, né? Nós temos que entender, né, que o design convencional ele sempre se baseou em normas técnicas. Aqui no Brasil nós chamamos NBR 9050, que são de acessibilidade, ergonomia, antropometria, e nós buscarmos, né, parâmetros no design baseado em evidências para que possamos projetar ambientes onde as pessoas não somente garantam a sua segurança física, mas a sua segurança mental. E como nós dissemos, né, no conceito, justamente... Glaucus, eu vou te pedir só um instante. Eu queria pedir a quem está com o micro aberto, por favor, que fechasse, porque muitas vezes o ruído de fundo pode dificultar da gente perceber a excelente apresentação do Glaucus, tá bom? Obrigada. Então, nós compreendermos, né, que como nós temos a questão da simbiose cognitiva, que vai prorrogar a vida das pessoas, não basearmos somente nas NBRs, nas normas, né, de antropometria, de ergonomia, e não somente também no design baseado em evidências, mas nós pensarmos, né, numa outra norma que nós temos no Brasil, que é 15.575, que é justamente uma norma que ela busca o quê? Ela busca o desempenho do material, porque quando eu projeto para um longevo, eu tenho que projetar para 10 anos de vida. E aquele material precisa acompanhar justamente, né, aquele período do meu cliente. Então, depois, se a Ana quiser, eu posso mandar essa norma para ela, que eu acho que é uma norma bastante interessante. Não sei se vocês têm alguma coisa próxima aí, que ela justamente mostra, né, quanto tempo tem que durar uma porta, quanto tempo tem que durar um piso, para que a gente possa fazer a prospecção dentro justamente da expectativa de vida do meu cliente. Então, quando eu penso nisso, neurodesign aplicado à geroarquitetura, que é o nome que nós damos do Brasil para o design de ambientes para longevos, né? Eu digo para vocês que justamente que nesta concepção, nós profissionais assumimos um papel muito importante de curadores de estímulos para a prescrição espacial, né? É como se fôssemos médico das casas, médico dos lares das pessoas. E quando nós pensamos nisso, a própria Organização Mundial da Saúde, que ela considera esse decênio, né, como sendo a década da longevidade, ela nos coloca uma coisa bastante interessante, que ela diz que são os ambientes onde as pessoas moram que determinam a saúde das pessoas. Mas mesmo dentro da Organização Mundial da Saúde, nós notamos, né, nas prerrogativas propostas por ela, que ela vê muito do lado físico, pelas normativas de ergonomia, antropometria, e ela deixa um pouquinho de lado, né, as questões cognitivas do espaço, que para mim elas são de suma importância na saúde do meu idoso. Então eu penso sempre que o espaço ele deve ser uma prótese física cognitiva, ou seja, o espaço deve suprir as minhas necessidades físicas, mas deve suprir também as minhas deficiências cognitivas, quando assim se fizer necessário. Eu tenho uma brincadeira com vocês aqui, né? Que eu acho que sempre a gente pensa em idoso, né? Minha mãe acabou de falecer aqui em casa, né? Tive que tirar os tapetes, né? E eu brinco, coloco ou não tapetes, né? Então eu deixo para vocês essa questão, porque essa questão eu posso respondê-la, né, de uma forma muito precisa. Eu não posso negar para o meu longevo, ou a mim mesmo, né, que sou um longevo, de pisar num belo tapete Ramadã, ou ainda curtir um bom tapete Savonnerie, ou o meu botê, né, eu poder pisá-lo e sentir toda, né, a textura dele, ou ainda meu arraiolo, né, estamos em Portugal, por que não o arraiolo? Por que eu não posso negá-lo? Né? Porque, de repente, ele está numa fase da vida que isso sim me permite. Então, eu vou dar 2 parâmetros para vocês que eu acho bastante interessante, que são estes, né? Eu tenho que fazer uma análise de 2 aspectos do meu longevo. Primeiro, eu tenho que entender qual é a fase da sua longevidade. Ele é um idoso ativo de 60, 75 anos? Eu, Glaucus.
Ele está numa fase de fragilização dos 75 ou 85 anos, que ele requer alguns cuidados. Vamos tirar o tapete para esse, vamos tirar o tapete para esse. Ou ele está numa outra fase, que é a dependência de cuidados acima de 85 anos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, qual é a fase da longevidade do meu cliente? 2. Feito isso, eu vou ver o grau de independência do meu cliente, do meu longevo, em cima da escala de Ketz. Então, eu pontuo, né, um ponto para cada item desse, né? E quanto mais próximo do 6, ele tem mais independência, né? Então, quanto mais próximo do 6, eu posso usar mais. Então, de repente, ele está com 3, mais ou menos, mas se ele está com 5, olha que legal, se ele está com 6, maravilhoso, né? Normalmente, um idoso ativo, ele vai estar com 6 pontos. Então, 2 aspectos nós temos que observar. 1, a fase de longevidade. 2, a escala de Ketz, que é a escala de dependência do meu idoso. Então, quando eu penso nisso, eu vou entender como que é o cérebro do meu idoso. Eu me apaixonei pela neurociência, tal qual a Ana Cristina Darrier, né? Onde a gente estava discutindo até o livro da Carla Tiepo, agora uma viagem pelo cérebro, a gente vai lendo, vai gostando. Eu fiz um curso de neurociência, não fiquei contente, fui pós-graduar em neurociência para entender melhor, né, como que ele funciona, e tenho muito para aprender dentro disso. Mas eu sei que o meu idoso, né, ele tem um declínio de sobrecarga sensorial, porque, obviamente, o neurônio dele, ele vai reduzir de tamanho, vai ficar um pouquinho frouxinho, vai ficar menorzinho, né? E ele perde uma camada no axônio, que é a partezinha do corpo do meu neurônio, que chama mielina. Então, o contato não é muito bem feito. Então, ele não processa direito. É por isso que um longevo, normalmente, ele é um pouquinho mais lento. E mais que isso, ele perde também um pouquinho a produção da dopamina. Por isso que alguns longevos, eles são muito desanimados, porque falta a produção da dopamina, né? Então, como fazer com que isso eu consiga essa produção de dopamina através do espaço? Mais que isso, eu tenho uma alteração muito séria no ciclo, no ritmo circadiano, no ciclo circadiano do meu longevo, oriundo do quê? De uma calcificação que se dá na glândula pineal. Ele deixa de produzir na quantidade necessária, justamente, não é a serotonina, perdi o nome agora, desculpem. A melatonina, né? Ele deixa de perder a melatonina, ele vai perder a melatonina, não vai produzir a mesma quantidade, ele vai perder o sono. Uma das coisas mais difíceis na segunda fase da longevidade, ele vai ter mudanças na propriocepção, que é a percepção do corpo dele, fazendo com que justamente ele perca o equilíbrio, porque os nervos e os músculos já não mais correspondem ao pensamento dele. Então, a propriocepção também é um outro problema que vai dar no meu idoso, né? Outra coisa que vai acontecer no hipocampo, ele vai atrofiar o hipocampo, vai ficar menorzinho, e a memória de trabalho, né? Ela vai, por vezes, ficar menorzinha, né? A memória remota, por vezes, ela vai ficar mais pungente, principalmente quando eu tenho doenças degenerativas, né, ou neurodegenerativas do cérebro. E um fenômeno que acontece bastante constantemente no meu idoso, principalmente quando ele já tem uma neurodivergência, não sei se alguém tem em casa, alguém com essa prerrogativa, é o Sundowner, que conforme vai chegando o final da tarde, o que vai acontecendo? Vai justamente ele ficando incomodado, né, com a situação, porque a luz branca e a luz amarelada, né, elas vão se misturando e ele não entende direito isso. Então, o ideal, no caso aqui, né, do Sundowner, seria, aos poucos, a casa, através de uma luz circadiana, ela ir trocando a cor da luz branca matinal, né, para uma luz mais quente, mais morna, ao final da tarde, para que ele não perceba esse choque ou essa ruptura muito grande. E por último, que eu acho também dos mais importantes,
Como eu tenho um problema com o meu ciclo circadiano, né, nós temos uma alteração neuroquímica, onde eu perco um pouquinho da dopamina, né, então a motivação e a questão motora ela vai ser abalada. Eu tenho uma produção menor de acetilcolina, que é importantíssima, né? Onde eu vou perder memória. Então, nós temos que alimentá-lo melhor da carne, né? Das cereais, para produzir mais acetilcolina. E, justamente, eu tenho a redução, como eu disse, né? Da produção da melatonina, porque a serotonina não consegue chegar na glândula pineal porque ela está calcificada. Então, o cérebro do meu idoso, ele tem basicamente essas alterações a princípio. Aí eu deixo para vocês, eu adoro essa minha tabela, desculpa a modéstia, né? Que é a tabela que eu utilizo para pensar num projeto neuroarquitetônico, né? Eu parei de projetar tem uns anos, né? Eu gosto agora, eu faço mais mentoria, acabei de fazer uma para o Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, que é uma referência na América Latina, né? Foi bem interessante a proposta deles. E eu uso essa tabelinha que eu vou explicá-la para vocês, para depois nós podermos, né, abrir para discussão isso. Então, eu tenho um primeiro momento, que é o neurobriefing, né, onde, através de uma anamnese, ou seja, né, uma pesquisa mais a fundo no meu cliente, como se fosse o médico entender o desejo desse meu cliente, né? Até recomendo que nesse momento do neurobriefing, se ele for ao seu escritório, né, a luz seja mais amena, né, deixa uma luz mais amarelada, mais filtrada. Eu recomendo também o olor açucarado, funciona muito bem, né? Então deixa um cupcake no micro-ondas, né? Deixa um cheirinho adocicado do café feito, isso ajuda na relação. E a luz mais rebaixada, ela aproxima mais as pessoas. Então é o momento que eu vou ouvir o meu cliente, o meu idoso. Por vezes eu vou ter que ouvi-lo, por vezes a pessoa que é responsável por ele, né? Porque eu tenho vários momentos, várias fases do envelhecimento. Feito isso, se possível, né? Eu vou visitar onde ele mora, então eu vou fazer o que a gente chama de campo do observatório. O que é campo do observatório? Campo do observatório é eu ir na casa dele e entender como ele usa espaço, quais são as dificuldades que ele tem na manutenção do espaço, na utilização do espaço, né? Como ele se relaciona, né? O mundo externo com o mundo interno através de janelas e portas, né? Então, entender o campo do observatório, que eu posso chamar também de espaço hirto, de espaço vazio. Num terceiro momento, feito já a entrevista, eu visitando o espaço do meu cliente, aí a gente vai criar o que eu chamo de behavior setting. O que é um behavior setting? Eu, concomitantemente ao usuário longevo, ou a pessoa que o representa, depende do grau de neurodivergência que esse possui, né? Nós vamos estabelecer como que ele vai usar o espaço. De novo, então, no Behavior Set, eu vou estabelecer como que ele vai utilizar esse espaço, que eu acho uma coisa bastante interessante. Feito isso, né, fizemos o neurobrief, fiz a anamnese, fui para o campo do observatório entender meu cliente, fiz o Behavior Set, né, estabeleci, eu crio um programa setting. O que é um programa setting? Programa setting é a forma que eu estou prevendo que ele vai utilizar aquele espaço para o melhor desempenho dele possível. Então, o programa setting, ele é um momento onde eu crio um programa de design de interiores, onde eu vou fomentar qual é a principal circulação, como que ele vai manipular os equipamentos da casa, né? Como que funciona aquela casa perante a um longevo que se pronuncia para morar naquele espaço. Então, esse é um outro momento que nós temos. Feito isso, para que eu possa ter um neurobrief, campo do observatório, behavior set, programa 7, como que eu vou fazer com que isso aconteça? É justamente através dos sentidos. Então, quando eu penso nos sentidos, normalmente a gente fala de sentidos perceptivos, que são 5, né? Tato, visão, paladar, olfato e audição. Mas nós temos muito mais que isso. Nós temos o sentido perceptivo,
temos o espacial, temos o proxêmics, temos a abdução, temos a compleição, temos a linguagem, temos o sentido do prazer. Então, quando eu falo nos sentidos, eu penso a primeira coisa. Qual que é o grande problema do longevo, né? Quando eu penso em sentidos perceptivos, né, tato, visão, paladar, olfato e audição, os dois primeiros que ele perde, que já são os difíceis, né? Ele vai perder, primeiramente, começa aos 50 anos, olha que cedo, né? A visão e a audição, já começa a termos problema com isso, por isso que a gente foi usar óculos depois dos 45 anos, quase 50, na verdade, né? Ele perde isso. E uma coisa interessante, ele perde o tato. Então, eu vi a Dari fazendo uma live outro dia sobre tecidos, né? Foi muito divertido, adorei, inclusive, as colocações bem colocadas de neurodesign naqueles tecidos. O meu tecido, se eu quero que ele sinta aquela textura, ele tem que ser um pouquinho mais saliente, um pouquinho mais grosso, porque a percepção tátil dele muda completamente. Como assim, Glaucus? Ele perde o tato, né? Ele vai desgastando isso. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: como que estão funcionando os sentidos perceptivos daquele meu cliente? 2. O que é abdução? Abdução é quando eu faço uma ilusão, né? Uma ilusão espacial. Eu crio um ambiente para o cliente diferenciado, né? Isso a gente chama de abdução. Então, eu imagino o meu cliente longevo, que está, né, na fase 1, que é a fase que ele está bem, está tranquilo, não tem problema, mais ou menos, que vai até os 75 anos, eu posso propor a ele coisas novas, né, para que ele tenha inputs novos, gere dopamina, traga alegria para ele. Mas, quando eu tenho meu cliente, que ele já tem uma neurodivergência, principalmente arteriosclerose, né, eu tenho que criar para ele um outro tipo de cenário. Então, como seria isso? Se ele vive na casa dele mesmo, manter os aspectos da casa, porque para ele é importante isso. Ou seja, para ele é muito importante ele se reconhecer no espaço e reconhecer o espaço dele. 2, caso ele tenha, né, que ir para um outro espaço, casa de um filho, um outro apartamento, ou até, de repente, né, uma casa de longa permanência, eu tenho que levar, né, alguns objetos, algumas referências dele para que ele possa reconhecer naqueles objetos a sua identidade e pertencimento. 3, quando eu penso justamente no sentido espacial, né, esse é um dos mais importantes, né, porque quando eu for fazer o Wayfind, o que é o Wayfind? É o caminho do usuário dentro daquele espaço. Eu tenho que fazer com que, né, dependendo do grau, né, que eu tenho de dependência dele, ele possa percorrer aquele espaço de uma forma bastante segura e tranquila. Então, a questão da espacialidade, como ele está perdendo a propriocepção, né, ele está perdendo a percepção do corpo dele, ela tem que ser muito bem pensada, né? Por exemplo, evitando obstáculos, por exemplo, tendo barras de segurança no caminho, por exemplo, ele podendo detectar, né, onde termina o piso e começa a parede, que esse é um outro problema que tenho também, porque dentro do problema dos sentidos perceptivos, a visão, ela tem um problema bastante grande. Qual que é o problema da visão? Que são 2. Eu tenho uma miose, né? O que é a miose? A pupila reduz e você deixa de enxergar a parte lateral, que já complica, a pessoa enxerga de uma forma diferenciada. Por isso que eu preciso de, por vezes, grandes contrastes para que ele perceba uma porta ou o término de um piso e o início de uma parede. E 2, eu tenho o envelhecimento do cristalino, que aí eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que acontece com isso. 4, linguagem. Eu penso, né, depois a gente vai estar discutindo um pouquinho isso em grupo, que o longevo, ele vive num tempo presente, né? Então, quando eu penso no longevo, ele não vive no passado, ele tem que viver no tempo presente, a não ser que eu tenha alguma neurodivergência. Mas eu tenho que entender que essa linguagem do meu cliente, né, o estilo que eu for adotar, ele tem que fazer parte do cotidiano dele. Então, buscar uma linguagem onde justamente, né,
eu consiga trazer elementos do passado e eu consiga ter também elementos do presente para ele se sentir vivendo justamente no tempo presente. Então, um estilo legal para o cliente longevo, eu sempre falo que é o estilo clássico contemporâneo, porque eu posso fazer aos poucos essa mistura, né? E ele vai ter, né, justamente a identidade do passado, que ele já conhece, mas ele tem, tem a prospecção do futuro com novos elementos dentro da casa dele, né? Para que ele possa viver dentro do contexto contemporâneo. Aí nós temos uma questão prosêmica, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O que a prosêmica estuda? É o distanciamento entre as pessoas. Eu lembro muito bem que, por vezes, minha mãe falava, não, ninguém toque em mim, ninguém toque em mim, né? E as pessoas estavam cuidando dele e a gente não entendia isso. Mas o que acontece com o idoso? Como ele perdeu a propriocepção, ou seja, a percepção do seu corpo, o distanciamento entre as pessoas parece muito mais próximos. Então, uma coisa é estar com um amigo numa certa distância, que pode ser uma coisa muito boa, e no mesma distância com o gelo ele achar muito próxima, porque ele perdeu justamente o sentido do distanciamento, né? Por causa da propriocepção. Mais que isso, né? Eu tenho que propiciá-lo a ele também o sentido dos prazeres, né? Então imagina a casa dele muito bonita, muito arrumada, né? Então eu forneço a ele o que nós chamamos de prazer estético, mental, onde ele olha aquela casa, ele gosta do que ele vê, está tudo muito bem equilibrado, né? Até sugiro que as composições de preferência, né, possuam simetria bilateral, né, com linhas mais horizontais, né, para que traz mais tranquilidade para as pessoas. A composição simétrica traz mais segurança para o meu cliente. Também isso facilita bastante a vida dele. Feitos os sentidos, né, compreendendo a importância deles, nós temos um outro momento, não menos importante, que é justamente o momento da fenomenologia. Nossa, a palavra já assusta, né? Então, o que é a fenomenologia? É como eu percebo o meu ambiente. Minha mãe ficou muito doente, ela ficou praticamente 6 anos de cama, né? E depois de 2, 3 anos que ela ficou aqui em casa, que sempre morou comigo, o meu irmão resolveu levá-la um pouquinho da casa para que eu pudesse descansar, né? Um pouquinho do trabalho, né? Cuidadora, remédio, médica, uma coisa bastante estressante. E eu sei que ela ficou 1 ano e meio, 2 anos na casa do meu irmão. Aí, quando ela voltou para o quarto dela, né, a suíte, que ela dormia aqui em casa, ela falava assim, nossa, né, vocês reformaram o quarto todo, né? Então é uma questão fenomenológica. Ela não estava com Alzheimer, né, mas ela tinha perdido a percepção do espaço, até que aos poucos a memória foi voltando e ela foi compreendendo aquele espaço. Então, é uma questão fenomenológica, né? Aquele espaço tem que ser aprazível. Na questão fenomenológica, aquele espaço tem que ser acolhedor, né? Então, por exemplo, evitar parede branca, evitar parede cinza, evitar parede bege, né? Glaucos, por que isso? Porque essas 3 cores, elas trazem neurastenia. O que é neurastenia? É vontade de morrer. Olha que interessante isso. Não é que eu não posso usar, né, o bege, eu não posso usar o cinza. Se eu for usar uma dessas 3 cores, o branco eu não usaria mesmo por causa da alta reflexão da luz, tá? Machuca a vista do bem idoso. Mas se eu fosse usar o bege e o cinza, eu teria que vitalizar a parede, ou seja, como ela é neurastênica, né? Aí eu vitalizo com um bonito quadro, um espelho na parede, né? Ou uma cor contrastante para trazer vitalidade para aquele ambiente, né? Então, eu entender justamente, né, a questão do uso das cores é importante nisso. Depois, se alguém quiser, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o uso das cores dentro disso. Mais que isso, ambientes como suporte para a identidade de pertencimento. No nosso cérebro, nós temos uma carga cognitiva, ou seja, é uma carga que nos permite a improvisação, que nos permite adaptarmos coisas. Opa, deixa eu voltar lá. Que nos permite justamente
tomarmos decisões aleatórias por vezes. E eu vou perdendo um pouquinho dessa carga cognitiva, né? Com isso vai um pouquinho da memória, vai um pouquinho, né, de tudo. Então, o ambiente como suporte para a identidade e pertencimento, né? Então, demarcar o espaço do idoso com peças que façam com que ele recorde a vida passada dele, né? O recorde da família, dos seus pais, dos seus netos, dos seus filhos, né? Isso é importante. Então, eu ponho assim, design interiores com um HD externo. Então, ele não precisa lembrar de tudo ao mesmo tempo, porque na parede, de repente, né, eu tenho um corredor cheio de fotografias que ele vai passando e ele vai se recordando dos momentos, né, de viagens que ele fez, da vida que ele passou, jantares que ele frequentou. É interessante. Uma coisa bastante importante na questão fenomenológica é a previsibilidade espacial para o ser que envelhece. Ou seja, o meu cliente idoso, ele tem que ter uma previsibilidade. O cérebro gosta de previsibilidade. Quando tenho a previsibilidade, eu gasto menos carga cognitiva. Ou seja, ele não pensa para levantar para ir para a cozinha. Ele vai automaticamente, porque ele sabe o caminho previsível de chegar até lá. E por último, dentro da fenomenologia, né, nós temos que entender que eu tenho uma questão do longevo ativo, que ele está tranquilo, a cognição dele está 100%, onde eu vou fomentar um espaço que traduza o espírito do tempo, né? E mais que isso, que propicie um novo, porque o novo ele ajuda a trazer para o cliente, né, inputs sensoriais, fomentando a dopamina, que é muito bom para ele. E do outro lado eu tenho um longevo que ele é dependente. Às vezes ele não está com um problema cognitivo, que foi o caso da senhora minha mãe, né? Mas ele é dependente. Então, aquele ambiente onde ele vive, a pessoa vive, ele tem que trazer segurança médica, né? Local para os equipamentos, né? Um lugar com boa higiene, boa aeração, boa iluminação, para que ele viva lá com mais tranquilidade. Feito isso, eu entendi a questão fenomenológica, eu vou entender um outro fator, que é a questão da Gestalt, né? Então, o que é a Gestalt? Gestalt é uma ciência, né, do final do século XIX, início do século XX, que ela fala justamente a psicologia da forma. Então, nós temos várias, né, ferramentas da Gestalt: a pregnância, unidade, segregação, né, continuidade, semelhança, repetição, relação figura e fundo. E para que serve a Gestalt? Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. E para que serve a Gestalt tecnicamente? A Gestalt, ela serve para organizar o caos. Mais que isso, a Gestalt serve para economizarmos carga cognitiva. Para termos uma ideia, o nosso corpo, né, o nosso cérebro, desculpa, ele pesa de 4 a 5% do peso do nosso corpo. Então, é quanto pesa o cérebro. Mas ele gasta 20% da energia do corpo. É muita coisa. Então, imagina que se o meu cérebro, né, gastar menos energia, aquela energia vai para o corpo, ele vai andar melhor, ele vai compreender melhor, ele vai se movimentar melhor, né? Então, a Gestalt, nesse caso, ela vai servir justamente, né, para que justamente ele tenha organizado o caos visual do ambiente. Então, você vê, por exemplo, nesse ambiente que eu estou mostrando a lateral, quando você junta, né, os elementos, o cérebro primeiro lê o conjunto para depois, se ele se interessar, ler elemento por elemento. Ele gasta menos energia para isso. Então, a Gestalt ela faz esse estudo. E mais que isso, a Gestalt, né, ela nos fala de uma ferramenta que eu acho que é de suma importância, que é a questão da pregnância. O que é a pregnância? A pregnância é o quanto de elemento eu ponho no meu ambiente. Então, imagina que eu tenho um cliente que está com a vida tranquila, né? Que ele está sossegado, está na fase 1 ainda de sua longevidade, está bem, né? É uma coisa. Mas, de repente, eu tenho um cliente que ele está
na fase 2, indo para 3 da longevidade, e ele está com CATs, né, com 3, 4. Então, para esse meu cliente que ele está mais debilitado, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com um espaço de alta pregnância. O que é alta pregnância? Eu vou reduzir os estímulos ambientais para que justamente, né, ele gaste menos carga cognitiva, né? Então, uma coisa é reduzir, mas não é um ambiente minimalista, né? Porque um ambiente minimalista, ele tem um problema bastante grande, porque ele aumenta o cortisol. Ele aumentando o cortisol, meu longevo fica mais nervoso. Mais que isso, quando eu estou com um ambiente minimalista, né? Ele me coloca dentro da rede de modo padrão do meu cérebro, que vem a ser o que isso? É aquele momento que eu não preciso tomar nenhuma ação, não preciso fazer nada, e meu cérebro fica entre o passado e o presente, né? Ele só fica nisso. Isso não é uma coisa ruim. O problema é quando isso se perpetua por muito tempo, né? Então, quando isso se perpetua por muito tempo, o que vai acontecer? Eu gero o que nós chamamos de um flow estático. É um ambiente que não tem vitalidade. O cliente não vai produzir dopamina, né? O cortisol vai estar alterado e ele vai ficar num ambiente que não lhe diz respeito. Mais que isso, a Gestalt me permite uma leitura do espaço com menos esforço, menos custo de carga cognitiva, fazendo com que essa pessoa ele tenha menos ansiedade, né? E mais que isso, se distraia menos, evitando as quedas, que é o grande problema do idoso, né? Quando ele cai e se machuca, porque isso gera uma série de transtornos para ele. Mais que isso, eu entendi como chegamos, né, do neurobriefing até a questão da Gestalt. Aí um outro aspecto, né, da do neurodesign seria a questão biofílica. Então vamos dar uma olhadinha nele, né? Biofilia não é vegetação somente, né? Mesmo porque eu preciso de muita vegetação para ter biofilia, mas a biofilia é justamente o trazer elementos da natureza para dentro do espaço, né? Vegetação, linhas e formas orgânicas, materialidade natural, a inserção da luz natural, que é vital para as pessoas, buscando algumas coisas. Então, uma delas, melhor cognição. Então, olha que legal. Meu cliente está começando a ficar fragilizado com a memória, né? Vamos colocar mais elementos biofílicos. Até dou uma dica para vocês. Por vezes, né, meu cliente mora num apartamento pequeno, por vezes, né, o apartamento não tem uma boa vista para uma boa praça ou para uma mata. O cérebro, num primeiro momento, ele entende tanto um elemento falso como verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tenho uma bonita praça na frente do apartamento do meu idoso, a imagem de uma praça, a imagem de uma floresta, a imagem de animais, de plantas, ela substitui no primeiro momento o próprio elemento real. Isso traz os mesmos benefícios cognitivos para a pessoa, que é interessante, né? Então, trazer características ambientais, né? Plantas, luz solar sempre, por causa do ciclo circadiano. Até faço uma recomendação para vocês. Quando eu fizer a casa de um longevo, né? Cortina de 3 panos, né? Eu tenho um blackout, eu tenho um forro e eu tenho um tecido mais fino, que aqui no Brasil nós chamamos de voal. Por que isso? Porque eu posso delinear a quantidade de luz que eu quero com os 3, porque eu tenho muitas alternativas de combinações com isso. Mais que isso, né, levar para dentro do espaço formas naturais, motivos botânicos, zoomórficos, que isso ajuda na biofilia, padrões e processos naturais, né? Então, trazer, por exemplo, né, transições sensoriais. Por exemplo, de repente, eu tenho um teto mais alto e um teto um pouquinho mais baixo. Isso é legal, tá? Porque vamos supor que o meu idoso ele está ativo, está normal, sem nenhum problema. Quando você tem o teto mais alto, ele fica mais criativo, mais solto. Ele vai ficar no modo default de forma positiva. Mas, de repente, né, ele tem que fazer uma contabilidade, administrar seus bens. Quando você tem o forro mais baixo,
o cérebro fica mais atento, se ajuda a concentração do seu idoso, que facilita bem isso, né? Conexão interior-exterior, né, que a gente chama de orientação temporal. Uma das coisas importantes é que o ambiente interno permita a visualização do externo para a percepção do tempo, né? Então, quando dentro de casa, se ele está acamado, às vezes numa cama de hospital, né, uma vista para a janela, para ele ver amanhecer, ver atardecer, ver o anoitecer, ele perceber a passagem do tempo, né? E muito importante também, né, relações baseadas no lugar, conexão histórica e geográfica. De repente, ele está numa montanha, né, elementos que correspondam a isso, de repente está com vista para o mar, elementos que correspondam a isso, onde o ambiente ele tem uma conexão plena com a questão do mundo externo. O que ajuda a biofilia? Melhor cognição. O cliente meu longevo vai ficar mais atento. Uma das coisas mais importantes da biofilia é que ela ativa o sistema parasimpático do meu longevo, ou seja, meu cliente está meu longevo está nervoso pelo excesso de remédios ou pela cuidadora que não deu muito certo, ele faz o quê? Quando o meu cliente está com o sistema nervoso simpático, ele leva para o parasimpático, acalmando o meu cliente. Mais que isso ainda. Visto a questão biofílica, né, nós temos a questão do cromatismo. Então, quando eu entro na questão do cromatismo, uma das coisas que eu já disse, né, a miose senil, que ele vai reduzir a pupila dele de tamanho, ele para de enxergar as laterais, que já vai dar um grande desespero para ele. Mais que isso, eu não sei se vocês concordam, né? Toda teoria de cores fala, o azul é calmante. É, verdade, em alguns aspectos sim, né? Pode também levar à depressão, mas ele é calmante. Mas quando eu penso no meu idoso, eu tenho um problema técnico que é bastante sério. Conforme a longevidade vai andando, o cristalino amarelo, o que era azul vira cinza. E o que eu disse para o cinza para vocês agora há pouco? Eu disse que o cinza, ele justamente faz o quê? Ele é neurastênico. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as cores frias, porque pelo amarelado do cristalino, elas vão se converter em cores acinzentadas. Olha que louco isso, né? Mais que isso, ciclo circadiano, novamente. A luz da manhã é branca, a luz da noite, do entardecer é amarela. Então, eu respeitar esse ciclo circadiano. Hoje nós temos lâmpadas chamadas lâmpadas circadianas, que automaticamente, né, ela faz essa transição, ela vai ficando branca e vai trocando um pouquinho a cor até ficar amarelado, sem que a pessoa perceba, para não dar aquele efeito sundowning, né? Ou seja, ele ficar agitado, ele ficar confuso pela mudança de temperatura da cor. Uma coisa que nós chamamos de cromatologia, né? De repente, né, na entrevista que eu fiz, na anamnese com o meu cliente, eu vou entender que ele lembra, né, ele resgata de um sítio que ele morou, uma fazenda de família, a casa onde ele viveu com os pais, de um tom de verde especial. Isso é bacana, tá? Então, memória cromática inserida no espaço, ele ajuda a reativar a memória, né? Ela traz identidade e pertencimento para a pessoa. E dentro do cromatismo, isso, depois, se vocês querem, a gente pode explorar um pouquinho mais sobre cores, sempre gera interesse das pessoas, né? É a questão do Enfind. O que é o Enfind? O Enfind é o caminho do usuário no meu espaço. Então, eu posso, né, dentro daquele ambiente, eu ter, né, alguns elementos cromáticos onde eles seguem pela cor dos elementos. Eu sempre recomendo para os idosos, né, não trabalharmos a cor pura. A gente trabalha com o que a gente chama de cor iluminada. O que é cor iluminada? É a cor adicionada de branco, né? Porque a cor adicionada de branco ela se torna mais amena. Quando eu tenho a cor ela mais forte, o que acontece?
ele gera no cliente um alto contraste, né? E esse alto contraste, no caso do idoso, nem sempre é uma coisa boa. De vez em quando eu posso fazer sim, tá? Mas nem sempre é uma coisa boa. Então, na questão do cromatismo, nós temos esse aspecto. E aí nós temos as ferramentas projetuais cognitivas, né, que pertencem ao neurodesign. Então, a primeira delas eu chamo de Prime. Né? Depois, um dia, se vocês quiserem, a gente volta e fala um pouquinho mais de cada uma também. Né? O Priming é como que eu estimulo o meu cliente com um sentido. Quer ver que fácil? Imagina que meu cliente ele não tem uma suíte na casa dele, onde ele está morando, e ele precisa se levantar à noite para ir ao toalete. Então eu faço uma luz balizadora, né, uma luz ao nível do rodapé, para que ele chegue até o banheiro. Isso nós chamamos de priming. Ou, por exemplo, né, o olor gostoso do café que permeia a casa, né, ele também é um prime para o cliente chegar até a sua cozinha, né, um incentivo para que ele chegue até lá. A gente chama de prime. O que eu posso chamar de prime também? De repente, meu longevo, ele precisa se hidratar muito. Por que precisa hidratar? Porque quando o meu longevo tem problema de rim, né, ele vai ter confusão mental. Eu não sei se alguém tem um idoso em casa, né? Esse é um dos problemas que a gente teve aqui três vezes, pelo menos, que assusta, né? Falta água, só faltou água. Então eu deixo um bebedouro, né, uma garrafa de água próxima a ele. Esse é o prime, eu vou dando um cutucão, né, no meu longevo em cima disso. Na questão prosêmica, então, novamente, na questão prosêmica, é eu entender a questão da propriocepção, onde ele perde a noção do corpo. E, por exemplo, eu tenho um sofazinho um pouquinho maior, que é para ele não ficar grudado com as pessoas, porque ele não gosta de ficar grudado com as pessoas, porque a percepção dele é diferenciada. Né? Então, a questão da prosêmica é o distanciamento, né, dele das demais pessoas. Obviamente que dentro da questão da prosêmica nós temos momentos que a gente vai ficar mais próximo, que nós estamos com nossas famílias, né, nossos maridos, nossas esposas, e momento de mais distanciamento. Quando a pessoa é de fora, eles não gostam muito de proximidade, não. Aí nós temos a questão do framing. E do framing é de suma importância, né, num projeto que nós fazemos, por quê? Eu disse para vocês que a visão na natureza, ele traz um monte de benefícios biofísicos para a pessoa. Não falei isso agora há pouquinho? Então, assim, o que é um frame? É como eu conduzo a pessoa dentro do espaço. Como que eu faço? Como que eu modelo o comportamento dele dentro do espaço? Se eu colocar a poltrona predileta dele voltada para a janela, eu obrigo o meu cliente a ver a área externa. Olha que bacana isso. Então, o framing é a forma pela qual eu utilizo espaço. Por exemplo, o idoso normalmente, né, um pouquinho mais descuidado, né, natural, está perdendo um pouquinho a sua percepção, a sua própria percepção, eu coloco uma capa de sofá, porque quando ele vê a capa de sofá, ele sabe que aquele sofá ele fica mais à vontade, né? Ele pode dormir no sofá, porque tem a capa para isso, né? Então, a capa protege o ambiente, né? Em design interiores, nós chamamos a capa de Russe, né? E Russe. Nudging. Nudging é um cutucão. Então, na maior parte do tempo, nós ficamos com o cérebro no sentido justamente, né, no modo padrão. Então ele fica, se eu não estou trabalhando, se eu não estou fazendo uma atividade, ele fica no modo padrão, parado. Então o que é um nudging? É um cutucão que eu tenho naquele ambiente. Então pode ser o sino de ventos que toca de vez em quando para dar uma despertada no meu usuário. Pode ser a janela que eu deixei aberta entrando vento. Pode ser um odorizador que eu coloquei com olor, né? Um cheirinho gostoso, né? Para que eu troque a percepção do ambiente. A própria água, a própria fruta em cima da mesa, lembrando que ele vai comer também, é um nudging, né? Que é o nudging é um cutucão que eu dou na pessoa dentro daquele espaço. E por último, né?
nós temos uma ferramenta bastante bonita chamada Savoring, que é da psicologia positiva. Que é o Savoring? Savoring é a prolongação do prazer dentro daquele espaço. Então, se aquele espaço foi composto com identidade de pertencimento, tem seguranças das NBRs, né, de antropometria, de ergonomia, foi pensada dentro do aspecto de neurodesign e o cliente se enxerga dentro daquele espaço com segurança, ele tem mais vontade de ficar dentro daquele espaço. A isso nós chamamos de savoring, é o prolongamento do prazer das pessoas. Feito isso, né? Eu tendo todo esse esquema pensado, vi o Neurobrief, o campo do observatório, o Behavior Reset, criei o programa 7, estudei como utilizar os sentidos, entendi a questão fenomenológica do espaço, entendi a importância da Gestalt e da biofilia, utilizei as ferramentas projetuais e o cromatismo. O meu cérebro, né, depois de mais ou menos entre 15 a 21 dias, né, nós temos uma estatística que é da área médica, mas nem todo mundo, não é muito confirmado cientificamente, mas é o que nós temos hoje, que o cérebro, depois de 20, 21 dias, ele entra em neuroplasticidade, assumindo aquele espaço e compreendendo como usá-lo sem que seja necessário ele percebê-lo. É o exemplo bastante simples do Wayfind, né? Você criou todo o circuito do ambiente. Depois de 20, 21 dias, o que vai acontecer? Eu ando às cegas naquele espaço. Então, quando eu ando às cegas naquele espaço, o que acontece? Eu entro em blind sight. O meu cérebro não mais precisa pensar como percorrer o espaço, porque o cérebro já aprendeu, né? Então, hoje, a nossa estimativa vem a ser mais ou menos entre 15 a 21 dias. Então, só aproveitando nesse momento, neuroplasticidade é quando, né, o meu cérebro assume, né, aquele espaço, compreende aquele espaço, ele se adapta àquele espaço. Mas tem uma outra coisa que não é a neuroplasticidade, mas nós chamamos de flexibilidade espacial. O que é flexibilidade espacial? É quando, por vezes, por algum motivo, até por desejo do próprio idoso, eu quero uma coisa diferente na minha casa, eu quero que mude isso, mude aquilo. Então, nós temos, num primeiro momento, antes que a neuroplasticidade ocorra, o que eu vou ter? Eu vou ter justamente a flexibilidade espacial, porque o meu cérebro ele vai entender aquele espaço, né? Mas ainda ele não está 100%. Então, flexibilidade espacial é quando ele entende, né, um percentual disso. Então, quando eu entro em blind sight, que meu cérebro aprendeu o caminho, né, eu vou entender que nós corremos um risco, que é o que eu disse agora há pouquinho. É o risco do flow estático. Ou seja, ele está em blind sight, meu cérebro está em modo padrão, e fica uma coisa que eu entro no tédio. Então, eu preciso dar um cutucão, né, para a vida acontecer. Liga um televisor, liga uma música, né? Que na minha casa era muito divertido. Pela manhã eu ouvia, né, as moças que cuidavam da minha mãe e minha mãe cantando. Né? Elas cantavam de manhã, né, à tarde assistindo o jornal, de noite assistindo a novela. Isso vai quebrando o tédio estático, né? Que para o idoso é bastante importante, porque a percepção de tempo dele é maior que a nossa, né? Eu vou aproveitar e fazer um parênteses aqui. Quando eu tenho um idoso na cama e eu quero que ele se sinta menos tempo preso naquela cama, utilize verde nas paredes. O verde, eu perco um pouquinho a noção do tempo, deu? De novo, quando eu utilizo o verde na parede, eu perco um pouquinho da percepção do tempo. Minha sugestão. Quando eu tenho um idoso na cama, eu deveria evitar o marrom no quarto. Então, a madeira, o marrom, eu vou explicar o porquê. A cor da madeira e o marrom. Porque o marrom, o tempo vai parecer mais demorado. Olha que coisa. Então, como a gente precisa parar para pensar nisso tudo, né? Mais que isso, de quando em quando, né, na casa desse meu idoso, brincar um pouquinho dos elementos, se ele não tiver na fase de aterosclerose, tá?
mexer os objetos ligar, porque se é um nudge, é um gatilho de curiosidade, né? Mexi, coloquei umas flores, mexi no ambiente, troquei a cadeira de posição, uma outra de posição. Esse é um gatilho bastante interessante, né? E mais que isso, né? Um nudge comportamental é posicionar um mobiliário que facilite o contato visual dele com as demais pessoas, por vezes, para sociabilização. Por que isso? O cérebro humano foi projetado para viver em grupo, ponto. E ele tem três funções básicas. Um, é a nossa proteção. Dois, é justamente a questão de dar prazer, então produção de dopamina, e a terceira coisa é a conexão com os demais seres humanos. Então, é super importante para o idoso, né? A grande reclamação que nós tínhamos aqui, que nós não tínhamos muitas visitas, né? Então, minha mãe ficava muito chateada com isso, porque ela perdeu a sociabilização dentro disso. Então, eu fecho esse pequeno espaço com uma frase que eu coloquei assim: quando as pessoas entram no espaço e não percebem que aquele interior foi pensado para as limitações da vida longeva, o design de interiores atinge seu ápice e a inclusão se faz presente. Então eu deixo meu muito obrigado, deixo meu @cienciarte no meu Instagram, né? E o que vocês precisarem agora, a gente pode estar entrando em conexão. Agora é contigo, Ana. Olha, eu achei extremamente interessante. Muito obrigada, Glaucus. Uma coisa que eu queria perguntar a você, Glaucus, até que foi uma demanda até de um cliente que eu tive há um tempo atrás, que eu estava fazendo o projeto, foi o projeto de iluminação de toda a casa dele, e ele me pediu para deixar as luz vermelha, então eu tive que pôr sancas e fiz 2 tetos com céu estrelado com fibra ótica com RGB mais white. E o que que ele me explicou? Que a luz vermelha, ele tinha educado as filhas a dormirem com a luz vermelha. E pegando um pouquinho, né, nessa sua experiência da cor, o que que a luz vermelha traz para dentro desse ambiente? E, de repente, se a gente utilizasse a luz vermelha, no caso de algum ponto dos idosos, poderia, inclusive, facilitar nessa produção de melatonina e no sono. Como é que como é que você não sei, qual é a sua opinião em relação a isso? Ai, nossa, que pergunta, hein, Ana? Essa daí, gostei, gostei. A fibra ótica usou da FASA, não? Você não lembra de quem foi o Não, fabricante? não foi da FASA, porque é aqui em Portugal, Ah, tá, é mas verdade. a única empresa que abraçou a minha ideia. Hoje já tem mais outras empresas que estão trabalhando com a fibra ótica, mas eles abraçaram a minha empresa, foi com a Elementos. Elas abraçaram essa ideia e trouxeram as fibras óticas, inclusive foram montadas. Eu fiz, inclusive, busquei numa ideia também do Wilson da FASA, eu fiz na lateral da piscina, eu coloquei um efeito céu estrelado, mas aí foi só com luz branca, para dar um efeito luminoso, ainda mais que a casa tem uma vista lindíssima que vai ter uma vista linda de Lisboa, porque ela foi construída no alto. Mas essa questão foi que me chamou a atenção Vamos lá. do, do, do vermelho, né? E aí eu queria saber sua opinião em relação a isso, Vamos certo? lá. Gostei da pergunta, Ana. Gostei. Quanto ao céu estrelado, eu acho que funciona bem, tá? Eu acho que no noturno funciona bem. Eu acho assim, quando você usa a luz vermelha, é menos ruim do que uma parede vermelha. Eu vou explicar o porquê. Isso é um pedido seu do cliente, uma coisa que o cara quer que você faça, não tem muito como negar fazer, né? Sim. O vermelho ele tem um problema. Primeiro, ele tem o que é bom do vermelho, porque ele ajuda na produção dos glóbulos vermelhos, por exemplo. Quem tem problema de anemia ajuda na anemia, né? O vermelho, por exemplo, se eu tenho criança ou idoso que está sem apetência,
ele estimula as papilas gustativas, fazendo com que a pessoa saboreie melhor a comida, coma mais, aí é bacana. Mas o vermelho ele tem um problema muito sério, por isso que eu já ouvi essa história de luz vermelha para dormir, não foi só sua, não, eu já vi várias vezes relatado isso nas minhas aulas, nos meus cursos. Ele tem um problema porque ele aumenta os baticamentos cardíacos e eleva a pressão arterial. Então, não faz muito sentido, né, a pessoa dormir com a pressão arterial alterada. Você concorda comigo? É muito, mas eu já cansei de ouvir isso, Ana, da história da luz vermelha que põe para bebê dormir, né? É, foi Eu, isso por mesmo. exemplo, eu não poria, quando é luz, você liga, desliga, tá ok. O problema é quando você insere na parede o elemento. Aí eu fico preocupado. Aí eu fico preocupado. Né? Eu não faria isso, não. Particularmente, eu não faria. Já vi, sim, olha, essa história da luz vermelha algumas vezes, justamente para o sono. Agora, vamos lembrar o seguinte: de um lado, eu tenho a luz vermelha, mas, por outro lado, eu tenho a luz branca, que ela tem uma luz que é imperceptível ao olhar humano, que é a luz azul, que ela não deixa produzir a melatonina. Você concorda? Então, nós temos um outro problema do outro lado. Né? Então, a luz, eu acho pior do que a vermelha ainda, é a luz branca que se usava, a própria fluorescente, que graças a Deus saiu de linha, mas também a tubular LED, que ela emite a luz branca azulada, você também tira o sono da pessoa. É por isso que quando a gente vara trabalhando à noite, né, nós temos a perda do sono, porque você está imbuído da luz azul. Sim. E esse cliente eu coloquei, eu apliquei, mas assim, não sei como é que ficou, porque depois que terminou o projeto, eu saí. Eu trago aqui, então, Glaucus, duas questões que eu acho que são importantes. É, uma delas é quando nós pensamos no design inclusivo de luxo, no caso dos longevos, quais são os dois elementos sensoriais ou espaciais, né? Nós estamos falando no espaço, no design no neurodesign, que, na sua experiência, são mais negligenciados, mas que têm um maior impacto no bem-estar diário deste nosso público, dessa persona, né? Eu não gosto muito de público-alvo, mas eu gosto de falar na persona. Dessa persona, qual é que é esses pontos que são negligenciados e que você acha super importante de estarem sendo aplicados no espaço? Olha, quando eu imagino o meu longevo dentro do conceito aging in place, ou seja, ele tomando conta da vida dele é uma coisa, que aí ele vai tomar suas decisões, né? Ele vai ter autonomia para fazer o que ele quiser da vida dele, que eu acho que é esse o que a gente tem que pensar para o futuro. Agora, eu acho que um dos maiores problemas é, primeiramente, as pessoas não ouvirem o longevo, né? Entender, eu acho que esse é o primeiro problema. Dois, as pessoas não perceberem o sentido sensorial do tato nos tecidos, porque eu acho que é o que envolve a pessoa e é uma das mais importantes. E o terceiro, eu coloquei a iluminação. Eu acho que é totalmente negligenciada e é um dos fatores mais importantes de dentro do meu espaço. E quando eu falo iluminação, não é só iluminação técnica, mas é luz natural também considerada dentro do meu processo de projeto. Então, eu diria para vocês, a iluminação acho que é negligenciada, porque eles não entendem a iluminação como saúde, e eu acho que o tecido que poderia ser melhor trabalhado para trazer maior aconchego às pessoas. E mais que isso, entender que a sensorialidade do meu longevo é diferenciada da sensorialidade, às vezes, até de quem está escolhendo, que pode ser muito mais novo que a pessoa. Né? Seriam esses dois elementos. Mas eu acho que ainda o principal é o longevo não ser ouvido. Eu acho que isso pega bastante. Né? E a iluminação é um outro problema, porque a iluminação, e nós eu identifiquei isso, porque dei aula em universidade. Quando eu terminei o doutoramento, eu fui dar aula em universidades, e as cadeiras, as disciplinas sobre iluminação estão vindo cada vez mais a serem retiradas do currículo, né? E eu acho que esse é um problema primordial, porque a iluminação passa a ser incorporada no projeto quando o projeto já está pronto.
E o que eu falo é sempre quando me chamam, me contactam para fazer o projeto de Lighting Design, a primeira coisa que eu digo é que eu quero trabalhar junto com o arquiteto, junto com o designer de interiores, para nós estarmos evoluindo com a iluminação junto. E quando eu falo também na questão da iluminação integrativa, todo mundo me olha, "Ah, mas o que que é isso?" A iluminação natural. A iluminação natural é o ponto mais importante, ainda mais que nós vivemos aqui, eu vivo em Lisboa, que tem uma luz magnífica, e que nós deveríamos aproveitar e não ter nada fechado, nem story fechado, nem cortina com blackout, para poder deixar entrar essa luz natural, porque ela é super saudável. Ô, Glaucus, eu queria te pedir uma coisa. Poderia Aproveitando, você descompartilhar a sua tela para que todos pudessem também participar? O debate está aberto, gente. Eu quero que todos participem também e que coloquem as suas questões também eu acho que eu para descompartilhei a para tela. o Glaucus, porque eu acho que é muito importante. O debate aqui não é só eu e o Glaucus, mas o espaço é de todos vocês. Então, se vocês puderem também ligarem as câmeras e estarem aqui, interagirem com a gente, é sempre mais. Eu acho que vai ser uma experiência Mais mais rica, né? interessante. Posso aproveitar só um minutinho, Ana? Eu Sim, sempre digo que a iluminação antecede a escolha das cores, porque a sim. iluminação ela me altera a percepção da cor. Então, Uhum, primeiro eu escolho o sistema lumínico, o que, que eu vou usar para depois fazer a prova da tinta na parede, por exemplo, sim, né? sim. Porque senão a coisa não funciona desse jeito. Sim, exatamente. Eu tenho uma outra questão para você, é muito focada na questão do neurodesign, certo? É, Quando nós focamos nessa relação de cérebro e espaço, como é que a arquitetura ou os interiores, né? Porque hoje nós estamos falando aqui de interiores, como é que nós podemos combater ativamente o sentimento de isolamento? Porque o idoso, na grande maioria das vezes, ele vai se sentindo isolado. É, Aqui em Portugal, um pouco menos, porque tem idosos que têm aquela hora do café, que vão para o café, que sentam para estar com os amigos e tudo, mas como é que a gente poderia fazer isso? Porque muitas vezes esse isolamento é imposto ao idoso pelo design convencional. Por exemplo, não ter elevadores nos prédios, ou terem um grupo de escada com um elevador mais distante, e isso tudo obriga o idoso a se isolar. E isso foi, inclusive, quando eu desenvolvi a minha investigação de mestrado dentro do design inclusivo, foi uma das coisas que eu verifiquei, né, porque eu estudei a tipologia habitacional portuguesa e foi isso que eu fui encontrando. Então, eu gostaria que você também falasse, desse a sua opinião em relação a isso, correto? Né? Começa pela acessibilidade, né? Os espaços têm que ser acessíveis, porque senão a pessoa não consegue se movimentar. Dois, Sim, eu tenho que projetar uma casa pensando para 10 anos. Então, como que uma porta de banheiro pode ter 65 centímetros se essa é a largura de uma cadeira de rodas? Então, quando a gente pensa no Made in Place, a gente tem que pensar um projeto feito para quê? Para ao longo da vida das pessoas, para 10, para 20, para 30 anos, né? Então, começa por aí. Dois, eu pensaria da seguinte forma: se for um edifício, né, eu ter áreas de sociabilização dentro do edifício, que seria interessante. Mais que isso, a própria casa do idoso, ela se manter receptiva para a sociabilização com estofados, não é isso? Fomentando, né, o formato em U aberto para a porta. Por que aberto para a porta? Porque ele se torna receptivo às pessoas. Então, também, eu acho que é um dado importante isso. Três, mesmo que o idoso ele não tenha condições de sair de casa, que é o caso da minha mãe, ela não tinha mesmo, né, dentro da cama, possibilitar a sociabilização com as pessoas da casa. Então, por exemplo,
pôr um televisor num local onde todos são obrigados a ver juntos, para não isolar as pessoas dentro de casa, né? A gente, de repente, só no finalzinho da noite vai assistir televisão. Eu acho que são aspectos que eu permito a socialização. Mais que isso, o que a gente chama de framing, que é o enquadramento das pessoas, né? Eu enquadrar o meu idoso, de repente, com uma janela onde ele possa ver pessoas, mesmo que ele não tenha um contato direto, isso beneficia muito ele ver a vida acontecendo fora do espaço dele, né? Então, eu acho que isso facilitaria um pouquinho esse processo, sim. Mas é bem difícil isso, porque o etarismo, né, ele acaba segregando as pessoas. E o próprio idoso, por não se sentir bem dentro de determinados aspectos, né, ele mesmo se isola. Até outro dia estava acontecendo uma conversa na faculdade onde eu ministro aula, e a conversa chegou no momento que eu me levantei porque eu não estava gostando do assunto que estava sendo abordado, né? Então era uma coisa muito minha, isso, mas é bem isso mesmo, a gente acaba se isolando por não querer ouvir certas coisas, né? Pois é, pois é. Alguém tem alguma questão para pôr ao Glaucus? Até aproveitando, eu li as perguntas, né? Eu fiquei um pouquinho preocupado, né? Como as pessoas elas têm uma visão do espaço do longevo muito pelas normas técnicas, né? A gente precisa começar a pensar diferente. Outra coisa que me assustou muito, e me assusta ainda, sou docente há mais de 35 anos, o número reduzido de homens, né, que nós temos nas universidades, nos cursos de pós-graduação, no mestrado e na própria live, né? Eu vi que tinham 2, 3 meninos, eu falei, meu, cadê as pessoas, né? E uma coisa que acontece em relação a isso que você até pontuou, em relação às portas, nós temos aqui em Portugal, e isso eu estudei muito profundamente quando eu fiz a minha investigação de mestrado, nós temos o Decreto-Lei de Acessibilidades. E hoje as portas têm que ter sempre um 80. mínimo de 80, certo? Não tem. Senão nem é aprovado pelas câmaras. Então, isso já se alterou. O decreto 163 é um decreto que existe e se cumpre, porque se não tiver cumprir aquelas normas, elas as as novas construções não são aprovadas, então já tem algumas coisas que estão sendo implementadas já desde 2006, que já estão sendo implementadas, certo? E esse decreto-lei foi desenvolvido pelo o que nós temos aqui, o Laboratório Nacional de Arquitetura e de Engenharia Civil, foi até por um arquiteto que eu conheço, que é o João Branco Pedro, e ele que fez parte e coordenou essa equipe de investigação e de criar essa normativa. E o interessante dessa normativa é que as outras normativas de acessibilidade são normativas que são aplicadas apenas em edifícios públicos, a portuguesa não, ela é aplicada a nível residencial. E isso já ajuda imenso, né, para ter essa acessibilidade melhor dentro do espaço interno. Mas ainda nos deparamos com alguns edifícios mais antigos que têm um pouco essa dificuldade, porque tem um grupo de escada que depois é que vai dar acesso ao elevador. Eu acho que Silvia, sim, a Silvia, você queria perguntar alguma coisa para o Glaucus? Olá, boa noite, Ana, boa noite, Glaucus. Eu achei bastante interessante, até porque uma das coisas que eu aqui anotei relativamente às cores, precisamente, e que me fez aqui refletir, e se eu percebi bem, o Glaucus referiu que uma das cores, ou duas das cores que davam a pensar nos longevos, na morte, era a cor branca e a cor cinza, certo, Glaucus? Bege também, Silvia. Não é Hum. só nos longevos, não, viu, Silvia? Nós também? Nós todos? Quer que eu explique esse fator direitinho? Pode ser? Sim, sim, Vamos lá, agradeço. Silvia. Ó. O branco, o bege e o cinza são cores neurastênicas, ou seja, eles conduzem as pessoas a uns pensamentos negativos
referente à vida. Isso serve para todo ser humano, tá? Não é só longevo, não. No longevo é pior porque você está agravando mais o processo dele, que ele está num outro momento da vida. Agora é assim, ó, se vê em mim. Óbvio que eu adoro, minha casa é bege, né? Eu adoro bege. O cinza é uma cor muito contemporânea, né? Você põe, eu tenho um concreto. Eu posso vitalizar a cor. O que é vitalizar? Eu tenho uma parede bege, eu coloco um quadro contrastante, coloco um vaso de flores, coloco um espelho, eu vitalizo uma luminária, porque isso eu vitalizo a cor. Agora, se for imagina um corredor de hospital cinza ou bege. Isso não é adequado, não. Quem fala isso nem sou eu, quem fala isso chama-se Osni Ramos, ele é um cientista, né? Que ele trabalha com cores, né? Ele é polêmico, ele trabalha com os russos, os cientistas russos, ele tem esse dado que eu fico bastante preocupado. Voltando, por que não o branco? O branco na parede, ele é altamente reflexivo. Aí nos idosos, que causa? Causa canseira visual. Então, eu gosto dos off-whites, são os tons de branco para a parede, né? Porque ele reflete menos luz. É em cima disso que eu disse, tá? Ok. Muito bem. É preciso haver aqui um equilíbrio dentro deste jogo de cores, a vida contraste. Exato. Okay. É yin e yang, a vida é equilíbrio. Por exemplo, eu acho que você pode fazer um bonito apartamento cinza, bege, né, ou off-white, sendo que você vitalize as paredes em cima disso. Né? Não vejo problema nenhum. Nenhum. Muito bem, obrigada. Imagina, achei muito curioso e achei muito interessante isto, porque de facto esta neuroplasticidade na parte dos idosos realmente faz-nos refletir em muita coisa, não é? E na maneira como as pessoas sentem o ambiente ou o contexto em que se encontram. E isso faz-nos refletir na maneira como é que nós vamos evoluindo ao longo da vida, não é? E nesta questão da longevidade. Então, aí nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, ó. A neuroplasticidade, na verdade, ele é um recurso biológico do ser humano para sobrevivência, ou seja, eu tenho que me adaptar, né? A Ana foi morar em Portugal, ela teve que se adaptar às questões climáticas geográficas de Portugal, é isso. Então, a minha neuroplasticidade, quando eu mudo de ambiente, ela vai se adaptar. Isso leva um tempo, então, isso que eu disse, leva mais ou menos de 15 a 21 dias, né? Que ela faz com que eu tenha uma certa dificuldade no primeiro momento e depois você vai se adaptando normalmente. A neuroplasticidade ela vai acontecer não só nos idosos, como com todos os nossos clientes. Né? Eles vão levar uns dias para se adaptar ao lugar. Chega o momento que entra em blindsight, ele vai entender, o cérebro já percorreu o espaço. Mas aí tem que tomar cuidado justamente, né, com o flow estático, porque a vida fica sem graça, né? Você fica sem movimento, então, de vez em quando dá um input, acender um abajur. Na minha casa eu só trabalho assim, agora à noitezinha é só abajur, não fica a luz acesa. E aí eu troco o abajur de posição para trazer, porque eu moro sozinho, né? A gente tem essa questão também difícil, né? A gente trazer novidade para dentro de casa para poder trazer mais a dopamina vir mais fácil, né? Florescer no nosso organismo, né? Quem mais? Mais Elisângela. Elisângela. Boa noite, Ana. Boa noite, Glaucus. Boa noite. O senhor acabou de responder à minha pergunta. Como eu tinha dificuldade em entrar no início do evento, então fiquei com essa dúvida do que era a neuroplasticidade, mas o senhor acabou de explicar. Obrigada, agradeço. A neuroplasticidade é isso aí. Por exemplo, e tem a flexibilidade espacial neural também. O que é a flexibilidade neural? Imagina que eu vou fazer a casa de jogador de futebol, certo? Sim. E esse jogador, ele nasceu numa comunidade muito simplesinha, muito pobre, né? E o cara agora ele ganha muito dinheiro, ele tem uma vida muito melhor, ele tem que ser o quê? O cérebro dele tem que se flexibilizar para poder compreender uma nova situação, né? E ele vai se adaptando um pouco. Então o cérebro vai se flexibilizando, chega um momento onde ele compreende aquele espaço como sendo dele. É o caso, por exemplo, né, do Neymar, né? Que hoje, com certeza, né,
ele já vive em ambientes tão luxuosos que aquilo já faz parte do cotidiano dele, né? E quando muito, né, faz alguma referência às questões que tangem, né, a comunidade de onde ele nasceu, que, né, sempre é um percurso bonito de compreendermos isso na vida das pessoas, né? O que eu percebi, o resumo que eu fiz é que significa quando uma pessoa, um idoso, assume um espaço. Quando o Uma cérebro do pessoa, idoso sim, ele compreendeu e assumiu aquele espaço. Por isso que o cérebro, por isso que você tem que ter uma alta pregnância para que isso facilite o processo do aprendizado do espaço. Porque quando está numa fase 2, 3, que já começa a degenerar, né, os neurônios, eu tenho que facilitar o processo dele todo, né? está bem, obrigado. Imagina. Mas alguém tem mais alguma questão, gente? Olha, se deixasse, eu ia ficar aqui com o Glaucus a noite inteira, tirando todas as dúvidas. E olha, o Glaucus foi o meu professor na neuroarquitetura, ele foi meu professor na parte de neurociência aplicada aos projetos de interiores. O Glauco não me viu, porque como eu fiz no IPOG e tinha a questão do fuso horário, eu via só as aulas gravadas. Então, eu não tive o prazer de estar com ele dentro da sala. Eu via todas as aulas, assistia as aulas todas gravadas. Mas o Glaucus me impactou imenso por eu ser também designer de ambientes e ter essa proximidade em todo esse estudo. Então, assim, ficaria aqui a noite inteira. Mas nós vamos ter oportunidade do Glaucus voltar novamente no Bioluz Talks para estar falando de outros temas também, ou até voltando no tema da questão do envelhecimento, que eu acho que é muito importante. Bom, Glaucus, eu quero lhe agradecer essa partilha, que foi maravilhosa, agradecer imenso. Quero convidar vocês para estarem, nos acompanharem, o Instagram, o Facebook e o LinkedIn. O LinkedIn é meu, da minha parte profissional, mas o meu Instagram e o meu Facebook é da Lux Mais, que é o meu brand dos meus projetos, e convido também a vocês para daqui a 2 semanas, que nós temos uma convidada super especial. Eu e o Glaucus conhecemos, mais ainda o Glaucus a conhece, que é a Áurea Vedramin, que vai partilhar aqui com a gente a experiência dela pessoal e profissional de todo o trabalho dela, certo? Então, eu convido vocês a virem para daqui a 2 semanas assistirem, estarem atentos às redes sociais para se inscreverem também e assistirem, tá? Então, eu agradeço imenso a todos, a presença de todos, os que puderam estar aqui presentes, e mais ainda, Glaucus, muito obrigada, mas muito obrigada. A sua partilha foi, assim, foi muito interessante, e eu espero a gente poder partilhar novamente aqui no Bioluz Talks, de outros temas que sejam transversais e sejam interessantes, tá certo? Tá, sou eu que agradeço, Ana, mais uma vez, né, a possibilidade de a gente estar fazendo essa interface, né, entre dois países tão amigos, né, entre pessoas também tão queridas, né, agradecer o tempo de cada um de vocês, me colocar à disposição pelo @Ciencierd, né, sempre que vocês tiverem, né, eu sempre digo isso para trabalhos de ordem social, por exemplo, eu dou aula no Albert Einstein no hospital, né, na cadeira de neuroarquitetura aplicada a hospitais, né? E se eu puder contribuir com vocês de uma forma graciosa, pode contar comigo. Trabalho social eu ajudo sim, tá? Às vezes vou fazer alguma coisa voltado para as questões, para as pessoas que têm menos, né, condições de vida, eu gosto de contribuir dentro disso. Então, neurociência, a gente faz o trabalho dentro disso, tá bom? Me coloco à disposição, eu estou no @Cienciarte, né? Sempre estou colocando coisa, agora eu vou voltar a publicar novamente, né?
que estava muito atrapalhado, minha vida ficou atrapalhada esse finalzinho de ano, mas agora estamos pondo em ordem a vida, tá bom? Meu muito obrigado novamente, daí, se vocês precisarem de mim, fiquem à vontade, tá bom? É só entrar em contato que eu tenho o prazer de atendê-los. Elisângela, você quer colocar mais alguma coisa? Não, não, obrigada. Não estou conseguindo tirar. Não. Faz parte. Foi muito bom. Eu não tinha noção do que era e imaginei, mas foi muito produtivo. Foi 1h30 bem produtiva. Saí com uma bagagem. Obrigada. Elisângela, a hora que você entender, a hora que você entender o neurodesign, você vai ficar igual eu e a Angelina. Eu larguei tudo, eu parei até de projetar, não quero mais isso, minha pegada hoje é outra. Né? A mentoria, estudar o cérebro, pensar um pouco diferente, mesmo porque eu acho que já posso, nessa altura da minha vida, pensar um pouquinho sobre isso. Né? Exatamente. Porque é muito interessante e agora já fiquei curiosa. Então, tá bom. Glaucus, depois eu queria que você me enviasse o título daquele livro que você falou, que eu estou super interessada também. Meu Deus, qual que era? Você lembra? Aquele que você disse que é espanhol. Tá, vocês conseguem me enxergar? Não. Alguma coisa que deu... Eu mando para vocês. Tá? Se você puder enviar para mim... eu acho que eu fiz alguma coisa mal aqui, peraí. Quer ver? Não, eu mando, agora eu já mando em seguida para você no... Eu vou bater a foto e te mando direto no WhatsApp, pode ser? Pode ser. Eu acho que eu fiz mais besteira ainda. Desculpa. Não, tá tudo tranquilo. Tá. Bom, eu já mando em seguida para ti. Tá bom, tá bom. Gente, então eu agradeço a presença de todos e nos encontramos no próximo Biolus Talks, que vai ser com a Áurea Vedramin, tá? Aguardo vocês lá no próximo e muito obrigada pela presença de todos. Como está sendo gravado, eu depois vou disponibilizar o link através do e-mail e também para quem não pôde assistir, eu vou deixar também essa possibilidade de verem através daqui do link que eu vou disponibilizar, tá bom? Perfeito. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Prazer em conhecer. Um abraço a todos, tá? E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.